lembre-se de todas as suas ofertas e aceite teus sacrifícios. Conceda-te o desejo do teu coração e realize os teus planos. E finaliza assim: nós nos alegraremos na tua salvação, e em nome do nosso Deus hastearemos bandeiras, que o Senhor satisfaça todas as tuas petições. Na preparação para uma guerra, o povo de Deus já via um final, que eles iam celebrar a salvação do nosso Deus. Eles já conseguiam enxergar o resultado daquela luta, que era a alegria em saber que Deus é quem dava o livramento. Por isso, neste momento, eu quero compartilhar com vocês algumas atitudes daqueles que confiam no Senhor. No verso 6, que nós lemos, diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Primeira atitude é a atitude da dependência do Senhor. Anote aí, dependência do Senhor. Davi, quando ele compôs esse salmo, ele coloca o seu coração e diz: antes de eu ir para a guerra, eu sei que eu dependo do Senhor. A dependência do Senhor é a atitude fundamental para todos aqueles que, diante de uma luta, diante de uma batalha, reconhece que somente Deus é quem pode guardar, é quem pode dar a vitória. E o salmista vai dizer: o Senhor salva. Presente. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. É a dependência do Senhor que nós enfrentaremos as nossas batalhas. Batalhas que às vezes parecem que nós não vamos sair delas, que nós vamos ficar prostrado diante dessas batalhas. Quantas batalhas enfrentamos diariamente? Batalhas em várias áreas da nossa vida. Cada um de nós podemos enumerar algumas batalhas que foram vencidas, porque nós confiamos no Senhor. Nós colocamos toda a nossa confiança no Senhor. Prepare o seu coração diante do Senhor, para que no dia que você estiver diante de uma luta, você possa receber dele o seu livramento, para que você possa receber dele a salvação. E Davi, ele coloca que a sua dependência era exclusivamente do Senhor. Ele não dependia mais de ninguém. Por quê? A confiança que ele sabia é que somente o Senhor poderia salvá-lo. Então, a primeira atitude que nós temos que ter é depender do Senhor. E a segunda que nós encontramos aqui no verso 7. Davi ele diz: uns confiam em carros e outro em cavalos. Em quem você confia? Em quem você está confiando? A segunda atitude que nós vamos encontrar aqui está nesse verso 7. Ele diz assim, ó: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. É invocar o nome do Senhor. Alguns confiam em si mesmo. E a atitude da autoconfiança é sempre um perigo presente. Muitos confiam na sua
posição social, no seu status financeiro, a sua conta bancária está muito bem. Então, temer para quê? Outros confiam nas suas riquezas materiais, colocam a sua confiança em tantas outras coisas. E aqui Davi ele vai escrever: uns confiam em carros. Pensem numa batalha. Estamos indo para uma batalha e ali vamos enxergar um exército preparado com carros e cavaleiros. E ali aquele rei, ele fala, ó, um exército como esse, com bastante carros e bastante cavaleiros, a vitória é certa. Mas Davi, ele diz o seguinte: a minha atitude não é na confiança nos carros e nos cavalos, mas eu vou invocar o nome do Senhor e dele virá a minha salvação. A diferença é em quem você confia. Diante da luta, diante da batalha, em quem você está confiando? E Davi podia dizer muito bem isso. Olha só o que está escrito no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 45. É um texto bastante conhecido, onde Davi, ele derrota o gigante Golias. Versículo 45 diz assim, ó: Davi respondeu: tu vens me atacar com espada, com lança, com escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O gigante, ele confiava na sua espada, no seu escudo, na sua couraça. Ele despreza Davi, mas Davi, quando está diante do gigante, ele vai dizer o seguinte: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. É invocar o nome do Senhor dos exércitos, uma atitude para aqueles que confiam no Senhor. E Davi, ele confiava no Senhor. E qual foi o resultado desta batalha? Davi venceu o gigante. E quantos gigantes se levantam contra nós? Gigantes na saúde, gigantes em qualquer outra área. Você pode estar passando por uma batalha agora diante de um grande gigante. Alguém pode olhar e vai dizer: será que vai conseguir superar esse desafio? Alguém pode até pensar: será que vai conseguir vencer essa batalha? Mesmo que essas palavras cerquem o seu coração, nessa noite, invoque o nome do Senhor, glorie-se no nome do Senhor, porque no nome do Senhor que virá a sua salvação. Mas um texto que me chama a atenção, nesse mesmo sentido de alguém confiar em carros e alguém depender do Senhor. Ainda no Antigo Testamento nós vamos encontrar no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, o versículo 7 e o versículo 8. Vencer a batalha. Porque nada nós podemos fazer sem o Senhor. As armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Amém? As armas que nós utilizamos não são carnais, mas sim poderosas em Deus, porque é no nome do Senhor que nós estamos de pé. Ainda Provérbios vai falar sobre isso. Provérbios 21, 31.
o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. É em vão preparar os cavaleiros para a batalha e se esquecer do Senhor. Achar que na força do seu braço, ou na força que você julga ter, será no suficiente para vencer uma batalha, que não será. O rei Ezequias, ele confiava no Senhor, e ele diz: o Senhor está do nosso lado, o Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, nós vamos vencer essa guerra. E o rei Senaqueribe zombava, e o rei Senaqueribe afrontava o rei. Mas não somente isso, ele afrontou ao Deus dos exércitos. E sabe qual foi o resultado? O Senhor enviou um anjo e matou os oficiais do rei Senaqueribe. O Senhor deu vitória para o povo de Judá. O Senhor, ele guerreia as nossas guerras. Quantas lutas. Quando você depende do Senhor, quando você invoca o nome do Senhor, você reconhece que diante desta batalha, você não poderá vencer se o Senhor não lutar por você. Se o Senhor não lutar por nós, nós não venceremos as batalhas. Então, nessa noite, guarde no seu coração, você que confia no Senhor, você que depositou toda a sua confiança no Senhor, lembre-se disso. Nós temos vários textos que mostram, que trazem as evidências daqueles que confiaram no Senhor diante de uma guerra. Ah, irmão, mas hoje o brasileiro, ele não tem essa guerra militar, nós não temos nenhuma nação, nós não estamos guerreando, assim como alguns países ali estão em guerra. Mas você tem as suas guerras espirituais, mas você tem as suas lutas diárias, que devem ser vencidas no nome do Senhor. Lutas essas que para muitos derrubaram e ficaram prostrados, desanimados, sem esperança. Mas a palavra do Senhor nos diz que torre forte é o nome do Senhor. Para ela o justo corre e acha segurança. Torre forte é o nome do Senhor. Vocês estão entendendo o que é isso? Para ela o justo corre. A torre, lugar de proteção, de uma visão ampla. O Senhor, ele tem guardado a sua igreja, o seu povo. Mas ainda, nós temos uma terceira atitude nesse texto, que é, aqui está no versículo 8. Uns tropeçam e caem, mas nós se levantamos ou se erguemos e ficamos de pé. Terceira atitude, se levante e mantenha em pé. Como fazer isso? É o poder de Deus que te mantém de pé. Não é a força humana. Nós lemos aqui, nós dependemos do Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós invocamos ao Senhor. Nós vamos encontrar alguns textos na Bíblia, situações como essa, pessoas que estavam diante de algumas dificuldades, e o Senhor sempre animava, sempre fortalecia, para que eles permanecessem corajosos, fiéis, valorosos. Lembra de Josué? O Senhor é contigo. Seja forte e corajoso.
Seja forte e corajoso. Quando eu estava lendo esse texto, me veio também aqueles 3 jovens que, diante de um edito, diante de uma ordem do rei, eles não se prostraram, nem prestaram culto, nem nenhuma adoração ao rei. Permaneceram em pé. E o rei pensou, eles não entenderam. Vamos dar uma chance a eles. Ananias, Misael e Azarias. Eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Morreram lá? Não. Por quê? O texto vai dizer que o 4º homem estava lá com eles na fornalha. E o rei manda tirar aqueles 3 jovens. E quando aqueles 3 jovens saíram da fornalha, diz que nem cheiro de fumaça estava na roupa deles. Enquanto aqueles soldados que o amarraram e lançaram eles, morreram pelo calor da fornalha. Permaneça de pé. Confie no Senhor, mesmo que você tenha que passar pelo fogo. Alguns passaram pelo mar. Um grande exército atrás, montanhas dos lados, na frente um grande mar. E aí? Como escapar dessa situação? Moisés clama ao Senhor, invoca ao Senhor. E a resposta do Senhor foi essa: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, vocês vão passar pelo mar. Eu já preparei um caminho. E o povo passou pelo mar. O Senhor deu livramento. Você pode abrir no livro de Isaías, capítulo 43. Vamos ler 1 ao 3? Guarde essa palavra no seu coração. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém, queridos? Mesmo que nós tenhamos que passar pelas águas, mesmo que tenhamos que passar pelo fogo, nós temos a certeza que Deus está conosco e não vai nos abandonar. Levante-se. Quantas vezes o Senhor falou para muitas pessoas: levanta-te, pega aí o teu leito, a tua cama e anda e vai embora. Levanta-te. Diante de uma batalha, diante de um confronto, alguns caem e permanecem caídos. Alguns tropeçam e caem. Mas o texto diz que nós nos levantamos e ficamos em pé. Por quê? Nós confiamos no Senhor. Então, acalme o seu coração. Não sei qual é a dimensão, talvez não entenda a dimensão da sua batalha. A batalha que você está enfrentando neste momento.
Mas o Senhor, Ele fala ao seu coração. Eu seguro nas suas mãos e te mantenho em pé. Mesmo que a opressão, mesmo que as vozes falem ao seu coração, você não vai ficar em pé. Mas nós lemos aqui, eu te conheço e te chamo pelo seu nome. Sabe o que é mais maravilhoso? É quando nós lemos o Salmo 139, e quando nós encontramos ali a descrição, quando nós ainda estávamos em formação no ventre da nossa mãe. E ali o Senhor observava cada crescimento dos nossos órgãos, cada desenvolvimento dos nossos tecidos, dos nossos ossos. E Ele colocava tudo isso no livro, todos os nossos dias conhecidos pelo Senhor. E o salmista vai expressar, eu sei que o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. Ele conhece a sua dor. Ele conhece até onde você pode suportar. Muitas vezes nós não entendemos. Porque temos que passar pelas águas. Porque temos que passar por algumas batalhas. Muitas vezes nós não conseguimos entender mesmo. Porque os desafios são grandes. E quando você pensa que acabou aquele desafio, surge outro. Sabe o que o Senhor diz? No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Levante-se nessa noite. Se você, diante desse confronto, caiu, pela palavra do Senhor, se levante e mantenha em pé, porque é o Senhor que faz isso. Confie exclusivamente no Senhor e saiba que é Ele quem vence as nossas guerras. Guerras que nós temos que passar. E quando você olhar lá na frente, você vai ler o verso 5. Você vai celebrar ao Senhor com cânticos de alegria. O salmista diz, nós vamos hastear as bandeiras. Vai aquele texto, né, que nós encontramos lá no Êxodo, quando Moisés, ele ergue um altar e coloca o nome de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é quem nos dá a vitória. Quando o exército vencia, eles erguiam as bandeiras e era um brado de grande celebração e louvor diante do Senhor, porque eles reconheciam que era o Senhor que dava a vitória. Mas até chegar esse dia, diante da sua preparação, você prepara o seu coração com oração. Você vai orando, vai orando. E quando esse dia mau, quando esse dia de luta chega, você está preparado. E você implementa a fé dizendo, o Senhor está comigo, eu vou passar, eu não vou cair, eu não vou desanimar, eu não vou retroceder, eu não vou recuar, eu não vou parar, porque é o Senhor que sustenta nas minhas mãos. Ele segura nas nossas mãos. Somos como aquela criança pequenina que ao atravessar uma rua, uma avenida, você segura na mão do pai ou da mãe, e você lembra muito bem que embora que a gente segura
na mão do pai ou da mãe, a mão do pai ou da mãe sempre é mais forte e nos dá firmeza. Eu já vi muitas vezes a criança, quando ela vai tropeçar, o pai segura, a mãe segura e ela não cai. Porque quem segura tem mais força. Por isso que quem segura nas nossas mãos é o nosso Deus. Dele que vem a nossa força. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nessa noite, que essa palavra, que essas atitudes, possamos colocar em prática, dependa do Senhor exclusivamente. Invoque o nome do Senhor, não confie em carros ou em cavalos, mas confie no Senhor. Se levante, permaneça de pé, porque o Senhor é contigo, Ele não vai te deixar só. Deus nunca, nunca vai nos deixar só. Ele mesmo prometeu isso. Nenhum dia sequer. Nós falamos isso hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Nenhum só dia o Senhor nos abandona. Só estamos aqui hoje. Chegamos aqui hoje. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi os recursos materiais. Porque os recursos materiais é Ele que providencia. Vem dEle. Os recursos humanos que nós temos, que são necessários, vem dEle. Livramentos que nós nem conseguimos ver, que os nossos olhos não conseguem enxergar, nem os nossos ouvidos conseguem ouvir, vem dEle. Você fala, olha, parecia que ia acontecer ali algo terrível, mas não aconteceu. Por quê? O Senhor te livrou. Recursos, pessoas, vêm do Senhor. Deus sabe como lidar com a sua história. Você não sabe. Você pensa que sabe lidar com a história. Mas Ele sabe cada detalhe que você precisa, que nós precisamos. Cada um. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja com a sua saúde física, emocional. Cada detalhe, o Senhor sabe lidar com eles. Para Deus nada é impossível. Fortaleça a sua fé no Senhor nesse momento. Creia que você vai erguer a bandeira da vitória. Creia. Confie no Senhor, não confie nos carros. Perigo quando nós colocamos a confiança nas coisas, ao invés do Senhor nosso Deus. Não nos preparamos, mas colocamos a nossa confiança nas coisas. Mas nessa noite, essa palavra, ela fala aos nossos corações. Eu mudo a história da sua vida quando você confia em mim. Amém? Interessante que às vezes eu falo baixinho, né? E eu estava lembrando disso. Às vezes Deus não precisa bradar para você ouvir, porque você está tão próximo a Ele. Nós falamos isso também pela manhã num contexto, quando nós estamos tão íntimos do Senhor, nós ouvimos o sussurro dEle no nosso coração, acalmando a nossa alma. Quando estamos longe, às vezes o Senhor precisa bradar, e quando o Senhor brada, às vezes a consequência de muitas pessoas são terríveis, porque estão longe do Senhor. Mas você está próximo do Senhor, o Senhor está em nós. Confie no Senhor. Então, nesse momento, eu gostaria de orar com você.
E se você crê nessa palavra, você confia no Senhor, e você puder, como diz esse texto, você vai se colocar em pé, como um sinal de dizer: eu estou aqui, Senhor. Eu vou permanecer em pé diante desta batalha. Se você também deseja esta oração e você ouviu o Senhor falar contigo, fica em pé neste momento. Eu vou estar orando com você, orando para que o Senhor visite o seu coração, orando para que o Senhor visite a sua casa, orando para que o Senhor visite o seu trabalho, orando para que o Senhor visite a sua saúde física, espiritual, emocional. Não sei qual que é a sua batalha, mas nessa noite confie no Senhor. Confie nesse Deus que nós pregamos. Porque o Senhor, Ele não te abandonou, Ele não deixou você sozinho. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez aqui estamos na Tua presença. Queremos invocar o Teu nome, Senhor, porque nós cremos no Senhor, o Deus que deu grandes livramentos ao seu povo, livrou de perigos iminentes, de tantas guerras, batalhas, gigantes, animais ferozes, até mesmo uma fornalha, Senhor. E nós aprendemos pela sua palavra que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Por isso, Senhor, colocamos a nossa vida diante do Teu altar neste momento. A vida de cada irmão, de cada irmã que se colocaram em pé, que ouviram essa palavra, que creram nessa palavra. Mesmo que caídos por causa do confronto da luta, mas o Senhor coloca de pé. O Senhor fortalece as mãos cansadas. O Senhor traz refrigério para a alma. Senhor, nós oramos neste momento para que o Senhor visite os lares, os relacionamentos, Senhor. Tira as brigas, as discórdias, as iras, as pelejas. Traga a Tua paz. Traga, Senhor, o refrigério, a harmonia, a comunhão. Destrói fortalezas espirituais nesta hora, Senhor, porque nós invocamos o Teu nome. Nós oramos pela saúde da Tua igreja. Visita o Teu povo, Senhor, nesta hora que precisa de saúde física. O Senhor tem todos os recursos necessários para tratar cada causa. Nós louvamos o Teu nome e bendiremos o Teu nome, Senhor. Senhor, nós oramos pela Tua igreja, pelo Teu povo que se reúne aqui, pelas lideranças da Tua igreja. Desperta o nosso coração, ó Pai. Traga, Senhor, neste momento, o consolo do Teu Espírito Santo para as famílias que estão enlutadas. Traga, Senhor, o conforto que somente o Teu Espírito pode dar aos nossos corações. Traz alegria aos lábios daqueles que estão aflitos e traz esperança para aqueles que confiam em Ti. Nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos em carros nem em cavalos. Nós não confiamos naquilo que o mundo pode oferecer, nas riquezas materiais, mas a nossa confiança está depositada exclusivamente no Senhor, o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Por isso, Senhor, levanta aquele que caiu, que está prostrado. Ergue, Senhor, com a Tua mão poderosa e sustenta.
Assim como o rei orou diante daquela luta, nós, Senhor, também invocaremos aqui o Teu nome, e o Senhor nos dará a salvação. O Senhor também dará o livramento, a cura, a libertação, a restauração, a transformação de vida, ó Pai. E nós descansamos o nosso coração no Senhor neste momento, porque nós cremos que o Senhor é quem conduz a nossa história, e é somente o Senhor que dá o ponto final. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu grande amor. E assim, nós celebraremos com o coração alegre, jubilosos na Tua presença, pela Tua grande salvação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos.